Eu queria começar perguntando aqui para os nossos convidados o que vocês têm visto em linhas gerais. A gente vai ter, como o Guilherme falou, 2 horas aqui para para detalhar esses assuntos. Mas o que vocês têm visto de mais promissor no mercado de tecnologia e que tem potencial para gerar um impacto semelhante ou próximo do que a IA generativa tem causado nos últimos anos? Momento de reflexão. Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Tecnologia que eu acho que tem um potencial enorme e que ainda não está sendo explorada como poderia. Internet das coisas. Isso é verdade, né? É uma tecnologia que não é tão nova, já tem alguns anos, mas eu acho que ainda não está sendo tão utilizada quanto poderia. Seja na indústria, seja na educação, seja até mesmo no varejo. Então, tem um potencial muito grande. Na indústria, por exemplo, toda a parte de manutenção de máquinas, né, você colocar sensores para ver como é que aquela máquina está performando, quando que é o momento certo de você fazer uma manutenção naquela máquina, uma manutenção preditiva, se ela está ou não correspondendo à produção que você espera, né? Combinando a internet das coisas com visão computacional, que é alguma coisa que está aí também nesse universo de internet das coisas. A gente tem a parte de segurança, prevenção de acidentes de trabalho, é uma coisa que acontece. Em câmera fria, por exemplo, tem muitos acidentes que acontecem, porque a pessoa tem que entrar, ficar no máximo 30 minutos, mas ela acaba passando disso. E aí, de repente, a internet das coisas também consegue prevenir acidentes, lesão de esforço repetitivo, quando você vê como é que está aquele movimento da pessoa numa linha de produção para evitar. Então, assim, eu acho que tem um potencial enorme aí na indústria. Se a gente for falar de varejo, por exemplo, supermercado, que você tem a zona fria, e aí? Esquentou demais, o que acontece com aqueles produtos? Perde validade, ninguém está olhando. Se você tem um sensor ali monitorando aquilo o tempo todo, saiu do range controlado, dá um alerta em algum lugar falando, olha, tal geladeira está com problema. Reposição, né? Então, você tem muita coisa. Dentro de uma loja, né? Você falou de reposição, eu lembrei, Guilherme. Dentro de uma loja, você tem um mapa de calor, por onde que as pessoas estão andando, como é que está a disposição dos produtos, como é que as pessoas estão se sentindo com relação àquilo, né? Então, até mesmo se ela pega um produto e ela faz uma cara de satisfeito ou insatisfeito, você consegue saber isso e cruzar isso com vendas. Então, resumindo, eu acho que é uma tecnologia que tem um potencial enorme e que ainda está muito pouco explorada. Sem falar do agronegócio, com a agricultura de precisão, que é um universo à parte, mas também tem, né? Meio ambiente, monitoramento de meio ambiente. Em alguns lugares, você tem animais que estão com perigo de extinção, e aí, de repente, você coloca sensores nesses animais para ver como é que está a migração, o comportamento e tudo mais. Você consegue também salvar algumas espécies, isso já tem acontecido em alguns lugares. Então, eu apostaria muito nessa tecnologia como alguma coisa que tem um potencial muito grande e que ainda está muito inexplorado, todo esse potencial. Você falou do agro. O agro, com certeza, tem se beneficiado muito de tecnologias em geral, né? de vários níveis, né? De drone, vocês já devem ter visto aqueles vídeos de queima de erva daninha, né? Com laser e tal. Então, assim, o agro realmente está se beneficiando e isso eu acho que é muito importante para a sociedade, né? Em geral. Mas a gente só tem um problema com a quantidade de IoTs que vão estar espalhados por aí, porque é um volume de dados muito grande. O que, lógico, é importante é que esses devices, que são cada vez mais miniaturizados e tal, eles precisam ser baratos para que possam ser aplicados em tudo quanto é lugar, né, para poder colher todos esses dados. Às vezes são devices descartáveis, outros não. Mas o maior desafio é isso, é conseguir um valor baixo por device para que ele possa ser multiplicado. E a gente tem aumentado a nossa base de informação e de dados, né, de forma exponencial, ano a ano. E daí, desculpa.
a gente vai precisar de AI. Chegamos. De quanto tempo? 5 minutos. Demoramos Calma. 5 minutos. Mas não vamos entrar nisso. É só falar que esse monte de dados vai ser difícil, literalmente, gerenciar tudo isso. Porque cada vez mais vai ser muito dado para poder aproveitar, né, essa quantidade de informação gigantesca. Mas eu acho que outra tecnologia significativa é a computação quântica, né, que está sendo... Se fosse em outra época que não tivesse o AI, só estaríamos falando de computação quântica. Mas é que, como a computação quântica não está próximo da gente, como, né, a OpenAI conseguiu, faz 1 ano e meio praticamente, disponibilizar com facilidade ao usuário final, estaríamos só falando de computação quântica. Porque o potencial da computação quântica, o salto que a gente está dando em gerenciar, né, informações, em processamento de dados e tudo isso, né, o que fazer com tudo isso, mesmo independente dos dados de IoT, mas dos dados que já dispomos, que não temos, né, a gente fala que não temos tempo suficiente para poder compilar tudo isso. E com a computação quântica, agora isso reduz a uma fração de todo aquele tempo que se faria com os computadores, né, convencionais. Então, a computação quântica, eu acho que vai dar um salto muito grande, tem dado em todos os campos, né, em biogenética, no agro, e tudo isso vai fazer com que a gente mude muita coisa muito rápido. E eu acho que a tecnologia, né, o salto da tecnologia, e a gente fala de lei de Moore, fala de que, né, isso tudo, né, esses passos vão começar a ser exponenciais, é porque ele se retroalimenta, né? A tecnologia gera a comunicação, né, gera a conectividade, que gera a velocidade, e todo essa bola de neve começa a realmente ficar muito rápido. E daí, puxando a sardinha para o meu lado, na educação, a educação não está acostumada a se reinventar com frequência, né? Essa educação foi feita com o objetivo né, que olhou como funcionava a fábrica, falou, poxa, eu também consigo massificar a educação, era importante, claro, e então vamos massificar da mesma forma, né, a forma com que as pessoas se organizam dentro da fábrica, a forma com que elas são, né, avaliadas dentro da fábrica, isso foi feito na educação. E isso se perdurou por muito tempo, independente de falar de classe, né, que quando a gente fala de advogado, que todo mundo se junta, né, e não, vamos defender a nossa classe. Mas independente da classe educadora que, né, se atém àquele formato, a sociedade está mudando muito rápido atualmente. E as ferramentas estão vindo muito rápido, independente de quais são. Seja o AI, seja a computação quântica, seja os dados. Mas a sociedade, como dinâmica, está mudando muito rápido pela comunicação. O impacto dessas tecnologias novas está sendo muito evidente na sociedade nesse momento. E daí a gente pode falar de telas, né? Por exemplo. Quantos bi são gastos no desenvolvimento de um jogo, que, lógico, tem uma penetração, depende de qual jogo for. E ele é muito atraente, muito bem feito, né? Lógico, a cada passo ele vai da tecnologia, ele vai ter uma resolução maior, uma velocidade maior, né? E qualidades diferentes que vão deixando mais atrativo. Mas como se consegue, né, competir com um mega jogo que é feito para milhões de pessoas? Como é que alguém vai fazer um jogo, né, que, já que gamificado é mais interessante, para aprender trigonometria? Quem vai investir? Eu ia falar uma palavra aqui, mas como você está falando de educação, eu vou ser mais polido. Ferrou. Então, esse fluxo, né, de sociedade, como ela está se desenvolvendo e correndo, e que daí a gente vai para o AI, que vem sem medidas, né? Sem, tá aí, vamos ver o que dá,
sem proteções, né? A gente estava falando sobre a parte ética, né? Sobre o problema de vieses de inteligência artificial, sobre o database da inteligência artificial, que está lá jogado. O ChatGPT abriu, um mês atrás, a parte de educação, junto com a Universidade do Arizona, do Texas, que fez um teste e tal. Então, onde tem mais privacidade de dados. Mas como que tudo isso, né, evolui tão rápido e a educação não consegue? E daí a gente tem um paralelo com o trabalho também, com a formação das pessoas, né? Porque a gente tem um monte de carreiras que, né, talvez um pouquinho antes de mim, talvez eu estou com 55. Era matemática, era engenharia, era medicina, era advocacia, né? Direito. Então, assim, você tinha muito claro, né, quais eram... Pô, o que vai ser? Você é engenheiro, você é doutor, né? Putz, agora, eu posso ser analista de ChatGPT, né? De engenheiro de prompt. Posso ser o cara que vai ver no Pokémon GO, né? Onde vão ficar os Pokémons. Tem um monte de coisa. E fica uma profissão muito volátil, né? Porque se o ChatGPT mudar amanhã e não usar mais prompt, tua profissão foi para o espaço, né? Esse é um desafio. Não, isso já está se falando disso, que o prompt já não vai existir, porque você mesmo vai começar a falar coisas e dentro do teu próprio contexto ele já vai entender. Isso, exato. Inclusive, a gente gravou um episódio, vou deixar aqui o link, nunca sei se é desse lado ou desse, mas tá aqui, desse lado aqui, que o convidado do PPT Não Compila foi o próprio ChatGPT. Eu vi. E a gente gravou com, claro, né, totalmente experimental, mas foi uma experiência muito interessante. Né? E deu uma audiência gigantesca. Tá bombando esse episódio.